Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dia, mais um episódio. Hoje estamos dando início ao novo quadro Uma Parte de Guaba. É um pequeno especial com 4 episódios que você vai poder conferir. Esse é o primeiro. Ao longo do episódio você vai entender, mas a gente vai receber aqui 4 nomes da música de Guaba Grande. Hoje não poderia ser diferente, meu amigo. Eu vou chamar de maestro e vai me desmentir depois. Maestro Jorge Rafael, bem-vindo a Uma Parte. Uma salva de palmas aí. Mas não sou maestro ainda, eu sou regente. Tô longe, o caminho tá longe. Tá nada, tô mais perto do que você imaginava. Pode ser. Como é que você tá? Graças a Deus, bem. Jorge, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Imagina. Eu Esse fui que é obrigado a estar aqui. Até parece. É só uma brincadeira sadia. Com certeza. Pra gente é uma honra ter você aqui. Jorge, para quem não sabe, eu o conheci há muitos anos atrás, ainda baterista. Vamos entrar nesse mérito já. Eu ainda sou. É. Mas eu tenho mais para contar de você do que de mim. Não, mas o entrevistado é você. Então, beleza. Tá bom. Mas fala que você tinha um lado... Por isso que eu fiz o podcast. Então tá bom. Mas longa vamos data, lá. longa data. Vamos deixar o papo fluir, aí a galera vai entendendo ao longo do caminho. De papo a gente entende Não bem, é? a gente conversa muito, muito. Jorge, como é que começou a música na tua vida? Rapaz, vou falar pra você. Eu sou cristão até hoje, desde que eu me conheço, foi tudo dentro de igreja. Lógico, a influência do meu pai, né? Gerson Santos, um abraço, beijo pra toda a minha família que vai assistir. E desde sempre eu convivi com esse ambiente de música, instrumento em casa, então a afeição maior, quando era criança, foi pela bateria, né? Tinha uma bateria lá em casa, então foram todos os irmãos, basicamente, tirando a Miriam, né? Rangel, Ramon, foi todo mundo pra bateria, né? E eu, durante uma boa parte da minha adolescência, eu acompanhava o meu pai nas igrejas, tocando junto com ele. Ele tocava o piano, levava, ia para muitas igrejas cantando lá, né, as músicas que ele compôs e tal. E quando chegava essa oportunidade de tocar, eu ficava sentadinho no banco lá, aí pastor Gerson Santos e tal, aí levantava, já ele vinha junto, sentava na bateria, ficava ali todo tímido, né? E era muito tímido, tocava de cabeça baixa, assim, mesmo? olhando pro chão, aquela coisa. Até quando eu recebi a oportunidade na igreja também, era lendo o versículo, cantando o hino, tudo olhando pro chão, assim, tremendo. Travadão. Travado, o coração acelerado, porque eu não queria, né? Ficava aquela aflição ali e tal, mas graças a Deus eu tratei isso depois de velho. Mas, então a música, ela sempre se fez parte no ambiente de casa, né? E como meu irmão mais velho, Rangel, ele viveu mais a carreira do meu pai, né? A vida ali do trabalho dele da música, eu fui conhecendo depois, né? Bem depois, assim, os feitos e tudo mais. E isso aí foi me dando mais motivação para fazer música, para estudar música, né? E eu falo para você assim, eu não me lembro quando eu decidi ser músico. Eu sei que nenhum outro momento teve um outro pensamento se não fosse esse. Então, cara, é isso que eu aprendi, desenvolvi, busquei isso. E até hoje, já tô com 33, né? Eu tô falando isso quando eu tinha 6, 7 anos. Então, Caramba. eu ficava sentado no banco vendo meu irmão tocar na igreja, né? E aí eu ficava sentado e ficava vendo ele tocar. Eu falei, cara, assim, quando eu vou ter a oportunidade de tocar? Aí tive a oportunidade de tocar um hino da harpa. Aí Chá era com pão. só. Aí era aquela coisa, e na época não tinha, né, a internet não era tão avançada, então o acesso ao material era muito escasso, então a gente via os bateras que iam na igreja tocar. Eu ficava olhando, observando, falava, poxa, o cara toca desse jeito, ele toca desse outro. E livro em casa, ia vendo as fotos, tentando copiar à mão, e aquela coisa toda. E aí, quando eu recebi a oportunidade de tocar 3 hinos da harpa, falei, cara, vou tocar 3 hinos da harpa. Tocava só os hinos da harpa. Aí depois, né, liturgia da Assembleia, era CIB, Gideão, criança, adolescente, mocidade. Cada um cantava uma música, eu já não tocava essa. Congresso, então, nem se fala. Depois de muito tempo que eu assumi, né, eu posso dizer assim, assumi a titularidade, né, da bateria da igreja. Na época lá da Assembleia, eu peguei a época do Everaldo, a época do Gelsinho, né, aí Rangel, aí teve depois a minha participação ali, que eu toquei bastante tempo na Assembleia, né, na época com o pastor Lomi e tudo mais, e aí até hoje com 33 anos, eu só penso em continuar evoluindo como músico.
E a bateria foi a primeira porque tava lá. Tava lá. Assim, tinha teclado, tinha outros instrumentos. Meu pai sempre falava, olha o piano, olha o teclado, toca esse instrumento, vocês vão precisar. E dito e feito, depois de velho eu fui precisar aprender esses negócios todos. Eu falei, cara, se eu tivesse ouvido lá atrás, de repente hoje eu estaria maestro. E em que momento, assim, da tua vida tu falou, cara, a bateria é legal, o show, mas eu vou ali pra frente ali, agora eu vou reger a galera. Cara, Como é que foi essa virada de chave? assim, tem uma longa história nesse caminho, né? Não foi do dia para noite. Então, quando eu comecei a tocar na igreja, mais, né, com mais assiduidade, tinha os congressos, era selecionado ali, eu passava as músicas, então a gente pegava o CD, recebia um CD na época, e a gente botava o CD lá no Master, no Microsystem, né, lá, botava o CD e deixava ouvindo as músicas, e ficava ali ouvindo as músicas. E a orquestra da igreja tinha partitura para todo mundo, menos pro baterista. Então, assim... Padrão. É padrão, Então, assim, não tinha. Então, eu falava, cara, eu tenho que ouvir. Tem que ouvir. Beleza. E parava em casa, ficava ouvindo a música, ouvindo, repetindo, tirava os desenhos, todas as frases, tudo mais tal, ia pro ensaio. E era isso. Então, esse tempo todo, esse aprendizado dentro da Assembleia de Deus, porque não existe faculdade no mundo melhor que a Assembleia de Deus para formar músico, né, em todas as áreas ali, de todas as formas, né? E, assim, o violão, um dia ele tá tocando violão, no outro dia ele tá ali se virando no teclado, um dia tá se virando no baixo, e é assim que vai. E o batera a mesma coisa, então isso é da Assembleia. Então, assim, eu observava muito o regente, né, da orquestra ali, eu via os gestuais que ele fazia, os movimentos, o que ele falava. Quando falava com a base, falava de acordes, eu ficava assim, pô, o que é isso? Lá com sétima maior, nona, que bemol, o que ele tá falando, cara? Olha semicolchê, olha colchê, tal, não sei o quê. Aí eu falo, essas aí eu já ouvi falar, essas figurinhas, né? Eu ia falar disso aí, mas, pô... Então, assim, dos 15, 16 anos ali, mais ou menos, que é a lembrança mais viva que eu tenho, né? De 15 até os 18 anos ali, mais ou menos, foi uma fase intensa, adolescência, saindo da adolescência pro jovem, né? Eu vivi muito esses congressos, toquei muito nesses congressos, sim, então eu ouvi muita música, reparei muitas coisas dentro da igreja, sofri muita crítica e tudo mais, então... Mas, assim, em nenhum momento isso aí me deixou desmotivado. Não vou seguir pra música e tudo mais tal, né? Então, nessa fase, eu ouvia tudo, a orquestra, eu falava, por que é a orquestra? O que é esses instrumentos? Por que isso? Por que aquilo? Eu me questionava como baterista. E aquelas frases tradicionais. Baterista não é músico, baterista não lê partitura, baterista não é músico, baterista não lê partitura, baterista não estuda, blá, 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 blá. Qualquer um toca isso aí. Eu falei, cara, eu vou tentar mudar isso aí, então, pra mim. Não pra ir lá e, olha aí, você que fala... Nada, nunca me importei com isso, entendeu? Por mais que palavras possam machucar e ferir, né? Você tem que ter alicerce, cara. Você tem que ter base. Então, eu nunca deixei essas coisas, essas palavras entrarem na minha cabeça para me mudar, né? Eu sempre me adaptei à situação. Então, ali, tocava com a orquestra, ouvia, eu aprendi a tocar com a orquestra. Eu não tocava só para mim, bateria. Eu tinha que tocar com uma orquestra. Então, se a orquestra tinha uma pausa e tinha que fazer todo mundo, tinha que estar fazendo todo mundo. Eu não posso ficar fazendo solo. Não era workshop. Então, se a base ali, a orquestra estava diminuindo o volume, eu tenho que diminuir o volume. Eu começo a trabalhar essas nuances, né? Mas eu tocava muito no intuitivo. Eu não tinha um estudo direcionado. Mas eu estudava bateria. Tocava em casa, né? Eu falo isso, ninguém acredita. Para ter um professor de bateria, professor de bateria, eu fui ter com 23 anos. Caramba! Assim, primeira vez com 23 anos, né? Lógico, eu tive outras pessoas que me aconselharam, mas o conselho não é aula, né? Conselho, você não faz assim, faz daquele jeito. Não faz assim, faz daquele... Agora, de parar aqui do meu lado, falar, vamos lá, toca aí. Eu tive aos 23 anos. E depois dos 23, só quando eu tinha... basicamente 26, assim, 3 anos depois. Tive pouco período de aula. Depois, muito tempo depois, também um pequeno período de aula, porque o professor saiu da escola, né? Vou chegar nessa parte depois, que é a Vivace, né? Vivace. Mas aí, então, assim, eu observando isso tudo, eu falei, eu vou começar a estudar música, então. Quais os caminhos? Aí tu começa a conhecer os caminhos, né?
vai para lá, vem para cá, pergunta ali, pergunta daqui. Internet ainda era escasso, você não tinha um acesso ao que a gente tem hoje, informação muito limitada, né? E a gente tinha referência do querido Rafael Cardoso, né? Filho de Júlio, que era sargento músico, que ainda é, né? Sargento músico da Marinha. E aí alguém tinha citado isso, ó, faz prova para músico da Marinha lá, tal. O Rafael passou, tá? E na época o Rafael tocava saxofone na igreja, né? E tinha batera, tocava também. Rafael teve a fase de ser o batera principal, esqueci dessa parte. Mas ele... Então a gente via muito, né? Quando tinha os congressos, o Rafael levava a batera dele, uma Peu, vinho, bonitona, 3 tons, pratos Zildjian. Caraca, maluco, olha que batera. Pô, pele hidráulica, não sei o quê. Cara, a gente ficava maluco, né? Todo mundo querendo tocar um pouquinho naquela batera. Depois dessa, só a Mapex. Né? Pode ser. Tá sendo patrocinado? Não, brincadeira. Não. Quem dera. Mas aí a gente, nessa fase, né? Nessa minha fase de observar, eu ficava observando isso. Falei, cara, pô, ele passou, né? Fez essa prova e tal. E depois de muito tempo que eu fui entender por que Rafael sumiu. Então tinha sido isso. Ele tinha passado na prova. Aí eu falei, tá, mas onde que eu começo? Por onde eu começo? Né? Eu fiz com 18 anos a primeira prova, 2008, que tinha acabado de sair da escola. Fui lá fazer essa prova de sargento músico, né? E aí? Nada. Não deu nada. Que eu sentei lá pra fazer a prova, eu li as questões, eu falei assim, que isso? Que é isso aqui, bicho? Eu tenho que ler o quê? Eu tenho que fazer o quê, irmão? Aí, cara, luz divina, né? Um grande amigo, Vitor Santana, filho do Alfeu, muita gente deve conhecer, trompetista, apareceu lá na igreja para coordenar a orquestra lá da igreja, né? Também, e aí, com ele ali, eu consegui desenvolver a parte de teoria musical, entender como que funcionava a prova, porque ele é de carreira, né? Ele era da aeronáutica, músico da aeronáutica. Eu falei, pô, a maior referência que eu tenho é essa. Então, ele me ajudou muito nessa parte de entender o que era a teoria musical. Aí tinha que ler livro. Qual livro? Maria Luísa Prioli, volume 1 e 2. Pô, aí revirando lá em casa um dia o material... Pô, tava lá, tinha uns 2 livros lá em casa. Eu falei assim, cara, como é que esse livro apareceu aqui? É do meu pai. Era do meu pai o livro ali. Eu falei, caramba, cara. Então é isso aqui. E comecei a ler pro ano seguinte, né? Comecei a ler o livro, ler. 2009, fui lá, 19 anos. Passei na prova. Passei. O que aconteceu? Passei na prova, fui chamado a fazer uma prova prática. Eu falei, agora é a prova prática, vamos ver o que é. Né? Tinha eu lembro da peça, a primeira peça que eu toquei foi um solo de jazz, do Jim Chapin, solo número 1. Bem difícil. Era swing dobrado e tal. Fui lá fazer, tirei o solo todo. Daqui a pouco fiz o solo, toquei, pá, acabei. Aí o cara vem com uma partitura. Bota assim, agora tem que ler. Aí eu falei, tá. Eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, eu conheço algumas coisas ali, eu conheço outras aqui. Beleza, vamos ver o que dá. Pá. E não deu nada, fum. Aí, por último, pra finalizar, né, fechar o caixão, tem que solfejar. Aí o cara tocou com apito, assim, ele fez pi, nota lá, né? Lá, 1, lá, 2, lá, 3, eu fiquei ouvindo. Aí o cara, pode começar. Eu... Dó, ré, mi... E fui assim, bicho. Aí eu saí dali assim, desolado. Eu falei, caraca, maluco. Acho que não é pra isso, não. Aí a culpa era minha também. Porque, assim, hoje eu cobro muitos candidatos fazer o quê? Ler o edital. Mas eu não li o edital daquela época. Mas, assim... Eu vou me defender. O acesso era muito pouco. Ninguém me explicava assim, olha, tem um edital. Eu li o edital. Só que eu li em partes. Eu não li aquela coisa toda de completo, de estudar o edital. E ninguém vinha falar, olha, a prova é assim que funciona. A prova é assim, assim, assim. Cara, eu tive 3 chances de passar, né? E nas 3 eu caí justamente nesse processo. Porque a minha dificuldade sempre foi essa de ter acesso para o estudo. Né? Então, foi desde que eu saí da escola, em 2008, que eu comecei a fazer essas provas, eu preciso evoluir. Se eu quero ser músico, eu preciso evoluir todos os dias. Né? Então, as dificuldades aparecem, os desânimos vêm, mas não adianta. Quando você escolhe esse caminho, aonde quer que você vá, a música vai te encontrar. Eu fui parar em Macaé para estudar, por muito incentivo do meu pastor, né? Pastor Eduardo, hoje da Congregacional. Ele me incentivou muito a fazer um curso de elétrica lá. Faz o Senai, cara. Pô, curso aí, Senai, técnico, não sei o que e tal. Falei, vou fazer então. Vou fazer pra quê? Pra fugir da música, frustração, não sei o que. Fui pro Senai, cara. Morei em Rio das Ostras. Morei perto do quê? Do Centro de Música de Rio das Ostras. Falei, impossível, bicho. Aí tá ali, a música tá ali. Aí eu fui lá, porque assim,
Ué, eu vou ali visitar ali. Visitei lá, eu fui conhecer, como é que faz para participar aqui? Aí a mulher falou, aqui, ó, na parede tem uns anúncios aqui, as inscrições acabam hoje. Eu falei, inscrição de quê? Não, do processo seletivo para poder estudar aqui. Falei, mas quanto é a mensalidade? Não, é R$ 50 anual. Falei, É isso. é mesmo? Vou me inscrever então, bota meu nome aí. Eu falei, aqui, bateria. Aqui é percussão completa. Eu falei, maravilha, então beleza. É isso. É isso aí, vamos embora lá. Aí tá, escrevi lá, fiz o processo, passei, estudei. No tempo que eu estava estudando no Senai, eu estava estudando bateria. Foi quando eu falei, 23 anos, eu estava com um professor de bateria, um ótimo professor na época, a aula era em turma, eram 5 pessoas. E eu tinha, obrigatoriamente, aula de bateria, de teoria musical e de canto coral. Caramba. Era obrigatório, era 3 vezes na semana. Então eu morava ali já, então as aulas eram à noite, pra mim tranquilo. Depois que passou um tempo que eu precisei voltar para São Pedro, né, e voltava para Iguaba, melhor dizendo, ainda não era casado, eu casei com 24. Então, ficou mais difícil ir para aula de noite, sair de Rio das Ostras 10 da noite para chegar a Iguaba. Era mais complicado, mais cansativo, e no dia seguinte tinha que acordar 4 da manhã para pegar o ônibus para ir para Macaé estudar. Então ficou essa loucura. Mas eu fiz. Fui fazendo isso aí, cara, porque tinha lá a oportunidade para me estudar de graça, basicamente, R$ 50 por ano. Não era nada. Só que numa hora o curso acabou, eu não entrei, optei não entrar para o serviço, para o trabalho, né, que tinha ali de petróleo e gás, aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou... Agora, ali eu decidi, eu vou estudar música. Foi assim, eu acabei de formar o Senai, eu fiquei 2 anos dentro de uma empresa trabalhando em outro setor que não era o meu, eu cursei elétrica industrial o tempo todo. Entrei na empresa, fui trabalhar em metrologia, com instrumentos de aferição, de medição, aquela coisa toda. Falei, tá, mas... E ficava ali intocado numa sala de 1 da tarde até as 5, ou era de 8 a meio-dia. Quando eu saí de lá era o estágio, né, remunerado. Eu falei assim, pô, cara, mas eu não quero isso aqui, eu não quero viver isso aqui. Eu tinha essa noção já. Eu falei, eu não quero viver isso aqui. Então, foi aí que eu escolhi. Falei, eu vou estudar música. Não tem jeito, é isso que eu vou fazer. Agora, eu vou correr atrás. Ou eu faço isso, ou então eu vou me decepcionar mais uma vez. Então, hoje, se eu estou regendo hoje, sair do backstage, né? E tá lá na frente gerando um grupo, né? Teve um processo, teve uma decisão, né? Eu posso dizer que foram há 10 anos atrás, 2013, eu tive essa decisão de começar a me interessar por música. Então, dentro desse meio todo, tem as bandas escolares, a banda do Paranhos, que comecei a tocar em 2009, comecei a tocar em 2009 na banda do Paranhos, e conheci outras bandas, os meios de concurso, enfim. Isso aí comecei ali a me treinar, né? Até estudar a regência, de fato, na faculdade. Então, assim, mas a gente vê pelo visual, pelo livro, como que era, perguntando, e sempre foi assim. Não é, agora, eu entendo que antes o que eu fazia era só um gestual de balançar braço, né? Hoje eu tenho uma compreensão melhor do que é a regência. Mais intuitivo. Era mais intuitivo. Então, assim, marcava os compassos, entendi o que era. Eu, depois de muito tempo que eu saí das bandas, né? Eu olho para trás e falo assim, cara, eu ensinava muita coisa errada, né? Mas, assim, eu ia atrás da informação, também não tinha quem me dissesse se isso estava certo ou errado, quem eu perguntava não me respondia, muitas das vezes, porque não parece, mas o mundo musical, ele tem muita gente egoísta, né? Tem muita gente com ego, então, assim, eu não vou passar informação, porque... Na então, minha época, ninguém passou, deixa ele se virar. Pois é, eu tive muita frustração com algumas pessoas, assim, que eu considerava muito, e na hora de me ajuda aqui, pô, cara, não dá não. Pô, beleza, vamos combinar aí um valor aí para eu... Falei, tá, beleza, depois eu entro em contato com você e nunca mais. Então, hoje, a minha eu falo assim, rede de apoio, né? Tem muita gente que eu ajudo hoje, mas eu não me vanglorio por isso, não. Eu falo para as pessoas, estudem, passem e me esqueçam. É isso que eu peço a vocês. Porque, assim, a minha missão é essa, fazer você alcançar o sonho que eu não consegui. Eu fiquei 6 vezes, tentei 6 vezes. Tentei fazer isso, não só por mim, pelo meu pai também, pela minha família, tentei fazer isso. Não consegui. Problema nenhum, isso não me desmotivou. Até porque em 2024 e em 2014, eu ingressei na Unirio para estudar bateria com meu segundo professor. Ali foi um pouco menos também de tempo do que em relação a Rio das Ostras, né? Que foi o finado Oscar Bolão, ele morreu ano passado.
Então, eu estudei com ele ali na Escola Portátil de Música, Ritmos Brasileiros. Foi ali que eu conheci samba, tocar samba, tocar baião, tocar ritmo. Eu ficava assim, que é isso? O que eu queria era tocar ritmo groovado e tal. Aí ele chegou assim, vamos tocar samba. Eu, quê? Era isso que era pra fazer lá na igreja, eu não sabia. Aí ele vinha e o cara com 2 pernas, 2 braços, fazendo aquele negócio igual a escola de samba. Eu fiquei assim, caraca, maluco. É isso que eu quero. Aí ficava aquela coisa, né? Eu vou estudar isso aí. E aí, então assim, foram vários processos e ainda estão sendo agora. São novos, né? Novos processos, novos desafios que eu enfrentei até chegar hoje a ter uma regência, uma condução, fazer a condução, né, de um projeto. Da galera. Você pulou um pedacinho, até fui eu que pulei um pedacinho, que eu pulei pra regência, porque eu achei que vinha antes. Não. Eu lembro de um pedaço aí da tua vida que foi com a Comig. Sim. A corporação musical de Guaba Grande. Isso. Como é que veio o convite para você assumir a Comig? Porque eu lembro de você ali, maestro já da Comig. Vamos lá. Corte, né? Esse é o corte. Brincadeira. Mas eu comecei em 2009 em banda escolar, no Paranhos. Eu estava no Paranhos, eu saí da escola, eu sabia que tinha banda, né? Que naquela época a cena era muito maior, de banda marcial. Pô, não, muito grande. Tinha banda. Meu irmão, o Rangel, tinha a camisa do Cenecista, que era a camisa branca, tinha que o Cenecista ia atrás banda escolar. Tinha a camisa do CIEP, que era uma azul escura com um negócio laranja, ou era do município, eu não lembro se era da Comig já, que no caso era BMIG, ou depois era o BMIG, alguma coisa assim. E tinha, era umas camisas maneiras. Eu falava, caraca, isso aí, pô, maneira. Eu saí da escola, aí a banda do Paranhos era conhecida por causa do Negão, né? Né? Hoje o Negão aqui segurança aqui não é Tinoco, é Tinoco. É Tinoco. Então é o Tinoco ali, que era Demelo. Era Demelo. Mas é o Tinoco ali, segurança. Então, a gente conhecia assim, pô, a banda do Paranhos lá, o Negão, não sei o que, tem que ajudar lá. Aí, em 2009, eu entrei pra lá, tocando tarol. Fiquei lá tocando, tocava Soró, tocava Liebson, final Liebson, Fabiano, Luiz Fabiano, né? Tinha uma galera, assim, da antiga, lá a gente tocava lá tarol, vinha pro desfile, e era surdão, era uma bagunça danada, era muito maneiro. E ali, esse foi o meu primeiro contato, assim, banda escolar, né? Banda escolar. 2009, 2010, 2011... 2012. Tocando. Em 2011, toquei. Em 2012, eu regi. Aí, eu comecei a reger aqui, 2012. Eu vou pegar para reger. 2012. Minto. Final de 2011, que a gente foi para um campeonato nacional. Aí, eu regi lá. 2012, eu comecei a reger de fato ali. Né? Um concurso em Queimados, que a gente foi. Aí, o que acontece? A política de Guaba mudou. Né? Graças a Deus. Não sei. Política aí você é outro pode dizer. Programa, vai. Mas aí a política de Guaba mudou, saiu um prefeito, entrou outro. Na época entrou a Graziella, né? Então, em 2013, quando houve a reformulação toda lá e tal, eu fui chamado junto com o Vitor também, pelo João Gabriel, para poder assumir a banda. Me chamou lá, vocês vão trabalhar aqui e tal. Eu quero que você assuma a Comig. Falei, tá, mas na minha cabeça, que problemão. Porque aqui tinha uma rivalidade, né? O Paranhos era uma banda que não saía para concurso, não disputava nada. A Comig saía, competia e tudo mais. Então, eu não sei qual era a rivalidade. Qual era o sentido. Tinha mais músico do que, não sei. Do que a Comig. Eu não sei se foi isso. Não sei. Eu nunca procurei saber isso. Eu sei que quando eu recebi a missão, eu falei, beleza. Então, eu tenho que trabalhar com as músicas, eu tenho que trabalhar com as peças, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal, tal. E aí, a gente foi para uma reunião, Miquel, João, eu, aí tinha o Osmar, tinha o Breno, e não me lembro mais quem que estava nessa reunião, acho que era só nós. E aí todos eles falando, não é possível, não pode, porque o Jorge é de lá, que não sei o quê, parará, que vai afundar, qual é a história que o Jorge tem. Fui assim, escorraçado ali. É mesmo? Foi, assim, foi até legal, porque na minha cabeça eu tava ouvindo, né? eu tava ouvindo, mas eu tava assim, cara, a música tem que melhorar aqui, eu tenho que fazer isso, como é que eu vou juntar esse pessoal, como é que eu vou trabalhar, como é que vai ser o ensaio e tal, aquela coisa toda. Então, ali foi um começo ruim, que teve um final muito feliz, assim, para mim foi uma experiência única, porque banda é uma experiência única. Você é um trabalho que a gente pode dizer que é amador, mas ao mesmo tempo profissional. Você tem uma série de organizações, por mais que tenham problemas, mas tem uma série de organizações que são importantes. Eu vou esclarecer aqui, mas assim, a gente
fez a Comig no início para o desfile da cidade, né? Então, na época... O intuito era só esse. Era só esse, desfile da cidade, né? E eu fui saber isso depois, tá? Então, assim, eu só fui descobrindo depois, porque a rádio, né? A rádio ali foi falando. Então, assim, a cultura passou por uns problemas também, que a casa, o teto caiu, fechou. A gente teve que se mudar para o lugar onde era a antiga PAI. Aí ficamos ali, pô, isolado, não tinha aula, não tinha nada. A gente ficava o dia inteiro ali sentado, tentando fazer alguma coisa ou planejando os ensaios. Escrevia as músicas. Ficava lá escrevendo as músicas. E indo pro desfile. Aí, preparando o desfile, pá, não sei o quê, eu falei... Aí, minto, não foi Graziella, foi seu Oscar. Não, acho que foi... Não, foi Graziella, seu Oscar tinha falecido. Foi isso mesmo, seu Oscar tinha falecido e veio Graziella. Aí eu falei, pô, tem que fazer uma homenagem pro Coroa, porque ele fez a compra do primeiro instrumento. Homenagem. Então, ele fez a compra dos instrumentos novos depois de muito tempo. Mas eu não estava lá, foi depois. Só que isso tinha sido um tempo atrás e os instrumentos já estavam um pouco danificados. Aí eu falei, cara, mas, pô, lira, escaleta, caixa, bumbo, tal, não sei o quê. Tudo empenadinho tá complicado, né? E aí eu sempre pedi a solicitação, olha, precisamos disso, precisamos daquilo, a banda tem que funcionar assim, tal, uniforme, não sei o quê, blá. E não tinha resposta, né? Não tinha aquela resposta que a gente queria. Aí vai numa dessa, vai na outra, vai falando, vai pedindo, e nada. Só que nesse meio todo, aquela desconfiança que tinha, né, entre o pessoal, a gente foi encurtando isso um pouco mais, eles foram vendo que eu estava comprometido com o trabalho, né, e aí a gente foi se alinhando mais no discurso, a coisa foi fluindo mais. O Ismar também teve uma experiência muito boa, porque ele conseguiu formar um corpo coreográfico, muito por incentivo do João, com meninas novas, assim, que era do balé e tal. Ele fez uma junção ali que ele não se achava capaz de fazer um corpo coreográfico, né? E naquele mesmo ano, ele sabia que ia ser campeão estadual e nacional. Então, assim, é uma coisa de outro mundo. Então, a gente começou o ano bem conturbado e terminamos o ano bem tranquilo, bem feliz, assim, porque o resultado da banda foi muito satisfatório. Só que não foi um conto de fadas, assim, perfeito. Na época, o secretário era o Nildo, não tem problema nenhum falar o nome dele, porque depois eu me desculpei com ele. Já resolveu esse problema já. Então, assim, no desfile, a ideia era, eu soube depois, assim, ó, ele vai ficar até o desfile. Não, deixa ele até o estadual. O estadual era 1 mês, 2 meses depois, em Queimados, né? E a Comig nunca tinha ido se classificado para um campeonato nacional. Nunca, né? Ela tinha ido em vários estaduais, mas nunca tinha passado dali. E para ir pro nacional na época, eram os 3 primeiros. Beleza. Eu peguei isso como uma missão. Eu falei, cara, tem que chegar, eu tenho que ficar pelo menos em terceiro. Eu tenho que ficar em pelo menos em terceiro. Não é possível. E tinham 9 bandas na época. Nossa, banda pra caraca. Tinha banda nova, tinha banda antiga. Eu falei, cara, bicho, essa banda aqui é boa, eu acho que ela ganha. As outras aqui eu não vejo nada diferente da gente, então eu tenho que melhorar. Dá pra ser o segundo. Eu fiquei assim, eu trabalhei muito em uma música só, pra deixar ela muito boa, pra ganhar máximo de ponto ali, pra segunda ficar mais ou menos. E beleza. Fomos pro desfile. Falei, vou fazer uma homenagem. Vamos fazer uma homenagem. Então, fazer o quê? Pô, um M, Oscar Magalhães e só. Era essa a ideia. Beleza. 2 dias antes. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Quem quiser, bota lá 8 de junho de 2013. Comigo vai aparecer. Tem lá. Tem o vídeo lá. Então, assim, aí, pô, o secretário chegou, o Enildo chegou com uma sacola. Assim, tinha um par de baqueta, tinha uma maceta, tinha um talabar, tinha aqui pouquíssimas coisas. Mas eu tinha pedido uma lista, eu tinha mandado uma lista, uma série de coisas. E nada. Tipo assim, não chegou. O que eu fiz? O bumbo tava sem pele. O bumbo era de 18. A pele era de 22. Eu falei, é aqui, vai ao racho. Enfiei o parafuso, furei a pele e tá lá o bumbo funcionando. Ótimo. Tá funcionando? Tá ótimo. É isso aí. E fomos assim pro desfile. Cara, mas aquilo assim, eu não planejei aquilo. Aconteceu. Eu falo isso, aconteceu porque foi instintivo. Foi assim, esse era o momento. Eu falo assim, eu como fazedor de cultura, trabalhando na cultura, e com a corporação ali que representava um papel da cultura, eu tinha que falar. Eu tinha que expressar aquilo ali, falar abertamente. E foi o que eu falei. Então, falei, irmão. Tá aí. Quem quiser assistir, depois assiste lá. Não vai sair do ar, entendeu? Mas tá lá, eu falei, e assim, se você me falar, você faria isso de... Não faria, porque a gente amadurece, né? Mas foi um momento ali muito de emoção e tal. Isso gerou uma revolta muito grande. E eu fiquei marcado ali por causa disso, porque a população... Claro.
Se tivesse oposição na época, também é isso aí. E foi isso que aconteceu. Mas naquele mesmo ano comigo virou campeão nacional. aí que tá. Né? Então, aí nesse mesmo ano, eu fui pro estadual. Levamos a banda pro estadual. Sem instrumento nenhum. A gente foi com caixa... sem com instrumento nenhum. bumbo, com pele de Nada, 22. com nada. Eu peguei tudo emprestado. Tudo emprestado. Caraca. Tudo emprestado. Eu falei assim, beleza, vamos lá. Já tinha farra nessa época? A farda era antiga também. Era uma calça, uma capinha, né? Era uma blusa que era... você tinha que botar uma blusa social e uma capa por cima. Quem teve essa ideia, pô, bicho, eu falei assim, cara, o pessoal não... Era só deixar a blusa. Pelo menos deixava só a blusa, mas, cara, botaram uma capa, dava todo um trabalho e tudo mais. Então, a gente foi com esse uniforme, fomos pra lá, entramos, fizemos a entrada, fizemos as peças, saímos. Aí, cara, aquele clima, vamos ver. Pô, aí ganhamos corpo coreográfico. Aí veio o primeiro, né, o resultado da baliza, ficou em segundo. Ou ganhou, não lembro se a Thaís ganhou logo de primeiro. Acho que a Thaís ganhou também, o corpo coreográfico ganhou. O Regente Mó ficou em terceiro. E aí veio a banda. Aí fica aquele suspense. Terceiro lugar... Na época não era comigo, era Simonides Guimarães. Simonides Guimarães. Eu fiz uma troca por causa na época do estatuto lá da federação, né? A inadimplência da Comig em não pagar as unidades, não podia deixar aquele mesmo nome. Eu falei, vou trocar então para Simonides Guimarães, né? Mas era Comig. Era Comig de qualquer jeito, né? Mas um bastidor aqui que eu falei no Paranhos na época, eu falei assim, se um dia eu entrar na Comig, eu vou trocar esse nome. Troquei. Então, se você assistir isso aí, você já sabe. Vai xingar a gente, com certeza. Eu falei, foi uma coisa. Eles criaram tanto essa coisa, eu falei, então beleza. Se eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar o nome. Trocou o nome. E troquei, Simonides Guimarães. Mas assim, o nome pegou também. Quando o cara falou eu tava na arquibancada sozinho, o pessoal lá embaixo. Caraca, maluco, eu desci correndo, voado, peguei aquele troféu, falei, cara, é isso aqui... E foi uma alegria. Pô, todo mundo explodiu, pá, aquela alegria toda. Terceiro lugar, vamos pro Nacional. Pô, pegamos um ônibus, viemos embora, numa alegria só tal, fui mandado embora. Fui exonerado. Por causa daquele problema. Por conta da homenagem, sim, foi uma série de coisas. Aconteceram, fui exonerado. Só que a banda ia para um concurso logo depois, que era em Resende. Aí, tipo assim... Eu fui com a banda, não podia reger. Essa era a ordem do secretário. O secretário foi atrás da banda pra poder ver se eu ia reger ou não. Ele ficou lá até a hora da banda sair e tal. Ficamos em terceiro também a banda lá, o Corpo Coreográfico ganhou. E tu não regeu? Eu não regi. Eu coloquei uma pessoa lá, regeu. Aí eu fui recontratado. Beleza. Mas eu não deixei de fazer o ensaio da banda por causa disso, não. Eu fiquei lá fazendo normalmente e tal. Criei um monte de problema também com os vizinhos ali. Tinha um maluco em especial. Mas, enfim... A galera reclama. Mas tinha um específico que ameaçava antes e ameaçava depois. E eu tenho esse vídeo até hoje. Um vídeo daquela quadra. Quando a gente ensaiava na Casa de Cultura, tinha um cara ali das lanches que ele vinha, entrava ali bêbado e tal, falava poucas e boas. E numa dessas eu gravei isso aí. Foi um dos motivos também que já me fizeram desmotivar a parar, porque eu recebi intimação para parar ensaio. Eu fui chamado... já de várias coisas. E nesse dia, o cara... Ele já foi lá com o facão, ele já foi lá com o porrete. Mas nesse dia, ele me xingou toda a minha geração e tava filmando, eu tenho isso gravado. Ele xingou toda a minha geração, falou coisa pra caraca. E o pessoal todo mundo em silêncio. E quem queria reagir, eu falava, silêncio. Depois eu peguei ele, tirei ele dali, eu conversei, vem cá, você me desrespeitou na frente dos alunos, cara. É filho dos outros, menor de idade. Não sei o quê. Fui falando assim com ele, não, mas é que isso só me perturba, não sei o que. Tá, beleza, então. E aí, não fiz mais ensaio ali. Então, quando a gente foi... quando eu voltei, a gente foi pro concurso Belfor Roxo, ficamos em terceiro também. Aí eu falava assim, bicho, pra mim ficar entre os três, pra mim é ganhar. Eu quero a troféu. E ficava lá. O Corpo Coreográfico saiu invicto naquele ano. A gente ganhou, mas perdeu o Nacional. A gente ganhou, mas a gente perdeu por causa de um problema lá, que até hoje eu discordo desse problema. Mas 2013 fechou, assim, de uma forma muito boa pra banda, né? Pra mim, pra banda. Então, eu entrei nesse aspecto. Eu entrei pela porta dos fundos, vamos dizer assim, né? E no final, cara, a gente já estava se dando bem, né? E aí, essa é a história do começo da Comig. Daí pra frente, é só problema, muito problema. Porque depois eu não trabalhei mais na prefeitura, mas eu continuei com a banda, né? Mas, assim, era muito sufoco.
No ano seguinte, em 2014, a gente já entrou no ano assim, exonerado. A gente não foi contratado. E esse ano de 2014 acho que foi o ano mais turbulento da minha vida. Porque tinha tudo para dar, tudo de que tinha que dar de errado assim, possível, deu até eu casar. Vamos colocar Caramba. assim. Eu saí em janeiro, recebi uma proposta de trabalho para Angra dos Reis. Do dia pra noite. Dia pra noite. Montei minhas malas, falei pra minha mãe, ó, vou pra Angra dos Reis, porque tem um trabalho lá, assim, assim, assim. E vou, e fui. E valeu. E fui. Cara, bicho, eu fiquei 40 dias. 40 não, eu fiquei, acho que quase 4 meses em Angra dos Reis. Caramba. 40, quase 4 meses em Angra dos Reis. Assim, passando muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia produzir. Os colegas que estavam lá que me chamaram me ajudavam de alguma forma. Mas assim, eu sei lá, cara. Tu acha que foi o psicológico da Cara, época da Comig? possivelmente, cara. Eu acho que não sei. Eu não sei te explicar assim, 100% se foi isso, mas eu sei que naquele momento, quando tiraram a gente essa chance de fazer a banda ali e tal, eu não sei o que aconteceu, bicho. Eu fui pra lá, eu achei que era uma coisa e foi totalmente outra. Eu passei muita dificuldade mesmo, assim, cara, eu ficava na casa de um colega, né, o colega lá que ele trabalhava, e ele me emprestava um cartão de ônibus pra poder andar, que era dele e tal. E eu ficava na casa dele, só que tinha a mulher dele, tinha filho e tal. E assim, eu eu cheguei, teve um momento, cara, que eu cheguei depois de voltar do trabalho, eu vou falar assim, trabalho, que eu tava numa escola, né? Na época tinha aquele projeto das escolas, que era mais não sei o quê, mais educação. Mais educação. Mais educação. Pagava um valor lá e eu tava fazendo isso. Dava uma aula numa escolinha. Aí numa dessas eu cheguei, fui pra casa dele, voltando pra casa assim, eu chamando ele não tava em casa. E eu, telefone já arriado de bateria, e ele morava de aluguel também. Caraca, maluco, eu fui assim. E foi os últimos momentos assim de eu falei, bicho, eu vou embora daqui. Eu falei, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou entrar? Eu pulei, mano, o portão. Falei, eu preciso entrar, meu. Eu pulei o portão, o inquilino falou assim, irmão, não era pra você fazer isso, não. O cara, não era pra você fazer isso aí, não. Entendeu? Se não tem ninguém, tu não tem que entrar. E não sei o que. Eu falei, pô, irmão, tem razão, desculpa aí. Eu vou pegar minhas coisas, mas eu vou embora. Não, tá tranquilo, mas não faz mais isso não sei o quê. Isso de noite, 11, meia-noite, assim, caraca. Renato, eu tinha uma pasta cheia de partitura de estudo do Tia Degadá. Eu tava estudando muito aquilo ali. Eu tinha material, tinha os meus certificados, uma série de coisas. Bicho, eu só peguei minhas roupas e meti o pé. Eu deixei tudo lá, tudo. Falei assim, bicho, eu não mereço passar isso aqui não, essa vida não. E assim, eu não tinha dinheiro pra voltar. Eu lembro, eu tinha exatos R$ 45. Aí eu tava em Angra dos Reis, eu saí dali, fui pra Mangaratiba, eu paguei R$ 15. Eu fiquei com 30. Já era. Eu falei, a passagem de Mangaratiba pro centro do Rio era mais barata, era R$ 8. Falei, beleza. Fui pra lá, fiquei com 28, né? Ou com R$ 22. Falei, irmão, eu preciso agora achar um carro que me leve até a região dos lagos com R$ 22. Falei, entrei, chamei um cara. Falei assim, pô, irmão, eu quero ir embora pra minha casa, eu tô assim, eu só tenho R$ 22. Aí o cara, pô, irmão, isso aí me quebra, não sei o quê. Aí tinha um camarada do lado, falou assim, ó, eu cubro a parte dele, hein? Aí eu falei, pô, irmão, toma aqui, obrigado e vambora. Cara, assim, isso foi... Perrengue danado. Perrengue, cara, de dezembro pra janeiro. Fiquei janeiro, fevereiro e março. Assim, final de março, abril, eu cheguei em Iguaba e falei assim, que merda que eu fiz na minha vida, bicho. Caraca, que doideira. Mas há males que vem pro bem. Eu aprendi a cozinhar, me virar sozinho, fazer várias coisas que eu achava que eu não tinha capacidade. Mas assim, eu não desejo isso pra ninguém, irmão. Sem preparo, eu fui na emoção. Só que aí que tá, tinha tudo pra dar errado. E as coisas começaram a melhorar porque eu fui parar no Janária Viana. Aqui em Iguaba. Regendo também. É. Não, eu fui parar no Janária Viana assim. Alguém falou que eu montava daquilo ali. Banda. A gente não estava na banda do município,
Não estava na banda do município. Tinha uma outra galera. Ah, foi a época que a Janara começou a querer 2014. montar a banda. Não, ela já montava a banda. Só que aí alguém falou assim, pô, Jorge, vai lá no Genária. O Genária tem a banda, ela tá lá parada, a gente vai pra lá. Porque a gente ficou naquela assim, pô, a gente não vai fazer a banda do município, a gente tem que fazer alguma banda. Vamos pra lá então. E foi aí eu fui lá. Não, aí eu fui lá. Me apresentei, né? O Almir, na época, era o coordenador. Eu falei, não, pô, eu sou o Jorge, eu trabalho com banda, eu queria ver aí a possibilidade de a gente montar uma banda aqui na escola e tal, não sei o quê. Ah, o Almir foi, vamos conversar aqui, falou com o Genário, falou isso aqui. Beleza, você começa aí. Ok, falei, vai lá, vou fazer isso aí. Tá aí, vou fazer. Comecei, fiz um ensaio, 2, 3, daqui a pouco o Almir falou assim, pô, o que você acha de trabalhar aqui? Eu, pô, falei assim, caramba, maluco. Acho maneirão. Falei, cara, tranquilo, já tô aqui, cara, não sei o quê. Não, então vou falar com o Genário. Ele falou, cara, comecei a trabalhar em abril, assim, sabe? Aí abriu a porta, comecei a trabalhar ali no Genário, no inspetor de aluno, e ensaiava a banda. Chamei o Ismar para fazer o corpo coreográfico. A gente fez o desfile como se fosse um repúdio, assim, né? Aquela coisa, né? Mas fizemos um desfile para poder impactar mesmo, mostrar que a gente sabia fazer o trabalho lá. E a banda do município com outra galera. Aí deixamos, isso aí, fomos pro desfile, irmão. O Genário abraçou a ideia lá, compramos um uniforme, instrumento, fizemos uma bandinha maneira lá e fomos. O desfile foi maravilhoso e tal. E aí, depois, como não tem continuidade, né, o que a gente fez? Pô, então a gente sai daí, a gente conseguiu voltar pra banda municipal. Falei, então a gente vai pro estadual e pro nacional, pelo menos. Fomos pro estadual e nacional. Fizemos isso aí. Aí, conseguimos montar em 2014 a banda pro estadual, ficamos em segundo, fomos pro nacional, né? Também ficamos em segundo. Maravilha. 2014, fizemos isso aí. Aí, 2015 também, estadual, fomos pro nacional. 2016, fomos pro estadual, mas não teve nacional naquele ano. 2017 foi o meu último ano na banda, né? Eu falava isso sempre, ó. Último ano. E aí, cara, não sei o que. Minha filha nasceu, Cecília, né? Eu casei em 2014 mesmo. Eu saí do Genária em 2016, final de 2016 para 2017. Aí descobri que a Mayara estava grávida logo depois que eu perdi o emprego. Aí, para compensar a história, o meu seguro-desemprego demorou a sair porque não tinha... Vai embolando tudo. Assim, a senha que a Genária tinha pra liberar o acesso, alguma coisa assim, tinha expirado, porque ninguém era mandado embora. Então eu fui mandado embora. Eu inaugurei a senha. Ela teve que trocar, mas assim, cara, de janeiro até junho, cara, não me faltou nada em casa. Foi misericórdia de Deus mesmo. Assim, eu agradeço muito de Genária porque, pô, trabalhar de inspetor de aluno é uma experiência única também, assim. Não tem faculdade que ensina a ser inspetor, é a vida ali. Então, um beijo, Genária. Depois, se você for ver esse vídeo, foi maravilhoso. Aquele período ali foi muito legal. Muitos alunos ali, hoje eu vejo, pô, cara, formado, farmacêutico, pedagogos. Cara, a galera, assim, que eu tava ali, né, vendo, adolescente e tal, jogava bolas, né? Tudo adulto, já filho, pai de crianças e trabalhando, sendo dono de... Isso é muito bacana. E aqui da cidade, a galera da cidade, né? Então, eu em 2017 parei com banda. Eu falei, eu vou parar porque eu estava estagnado na música, estudos. De 2014 foi meu último ano de prova. Aí eu falei assim, eu não quero saber mais de música. Eu joguei tudo pro alto. 2014, no mesmo ano eu entrei para estudar bateria. Tá, não quero saber mais de música. 2014, 2015, 2016. Aí, 2017, né, descobri que estava grávida. Eu entro para Vivace para estudar e eu entro para... comecei a dar aula ali em 2017, em abril. Estudei de janeiro a abril, o professor teve que sair, eu substituí ele. De abril em diante, eu fiquei 5 anos na Vivace. Então, ali, eu comecei, de fato, a estudar de volta. Foi ali que eu desenvolvi o trabalho do professor Jorge. Ah, coisa linda. Mas antes de falar do trabalho do professor Jorge, vamos voltar um pouquinho. Em que momento ali foi aquele período da Rosas de Ouro? Porque pra galera da banda marcial, o cara tocar num carnaval, na comissão de frente, tu fazia parte da bateria da comissão de frente da bateria. Pode-se dizer que sim. Tô aparecendo na televisão, irmão. Pareci. Então. Eu dei entrevista, pô. Então. Tu não era a raspela do... Não, eu dei entrevista na Rede principal. TV e apareci na matéria da Globo de cara. Sambando. Isso aí. Eu lembro. Peguei uma disciplina na igreja. Como é que veio 2013.
O Tia Degadá é um grupo de percussão rudimentar, criado pelo John Grant, né? Um americano que veio pro Brasil, muito doido, gostava de capoeira. Agora tá lá na América vivendo lá, já é pai. E assim, ele veio pra cá ensinar as crianças, tocar, pá, não sei o quê. Aí ele fazia acampamentos. Meu primeiro acampamento foi em 2011, no Leme, em São Paulo. Fiquei 11 dias lá. Mayara ficava doida, porque ela tentava me ligar e eu tava sem sinal. E quando ligava, são 11 dias, não são 11 horas. São 11 dias. Fui pra São Paulo, minha mãe. Foi a primeira vez que eu viajei sozinho. Morreu, apodreceu e ninguém viu, tá? Eu fui pra São Paulo, pela primeira vez viajando sozinho. Tomei pernada de um paulista, que eu peguei o metrô, ele falou pra eu descer na tal estação. Eu desci 2 depois, que ele me falou que era 2 depois. Safado. Então, tomei uma pernada de paulista. Aí, depois de ser também, eu nunca mais perguntei nada a ninguém. Se eu for viajar, eu pesquiso tudo, roteiro, deixo tudo montado pra não ter que perguntar nada. Pra não correr risco. Não, nenhum. Aí, se eu tiver que dar informação errada, eu dou. Então, assim, brincadeira. Então, assim, em 2011 eu fui pra esse acampamento, né? Na época o YouTube tava em alta, a gente gravava vídeo, aí teve essa promoção. Os 2 que mais gravarem vídeos vão ganhar a passagem pro camp. Eu falei... É agora. E gravava vários vídeos. Voltando do Senai, 2011, voltando de Macaé, melhor dizendo, me liga o telefone lá, 021 não, 015, alguma coisa assim. Falei, pô, alô, não, opa, tudo bom? Aqui é o John Grant, não sei o que. Eu fiquei assim, ó. É nada. Você ganhou a passagem, você vai pra São Paulo. Falei, caraca, eu ganhei, maluco. Pô, cheguei em casa e falei, ganhei, mano. Ganhou o quê, cara? Pô, aqueles vídeos todos que eu tava gravando, eu vou pro acampamento. Ah, pô, que bacana, isso aqui onde é? São Paulo. Pô, mas é seguro e tal, não sei o que. Vou dar meu jeito. E fui. Fiquei 11 dias lá estudando e tal. Aí... Esse foi o meu primeiro acampamento. O segundo acampamento foi em 2012, em Santa Cruz. Ficamos 5 dias lá. A gente começou ali a desenvolver um trabalho chamado de Rosa Metal, que era uma espécie de peça com todas as bosses da Rosa de Ouro. Legal. Aí a Rosa de Ouro ela desenvolveu um enredo que era sobre as festas do mundo, de carnaval do mundo e tradicionais. E ela queria botar a bateria de guarda inglesa. Beleza. E eles queriam... um grupo que fizesse a coisa marcial. Eles pensaram até em contratar alguém dos Estados Unidos, né? Mas era muito caro e tal. Claro. Aí descobriram que tinha o Tia Degadá. Aí ele abriu uma seleção. Pô, fui lá, concorri, entrei no grupo. A gente fez o lançamento do enredo em abril de 2012, né? Abril de 2012, eu acho que foi isso. Abril de 2012, lançamento do enredo. E dali em diante, bicho, só foi ida de São Paulo. Ida e volta. Treinando de 2012 inteiro pra tocar em 2013, no desfile. Então foram horas de ensaio, insano. Acordando 7 da manhã, indo dormir meia-noite, 1 da manhã, 2, e estudando e gravando as bossas e não sei o quê. Dedo tudo aberto. Não, bicho, né, já tava calejado. Já, assim, dormia 2 da manhã, na resenha, acordava às 7 da manhã na resenha, tocando, porque a gente tava ali pra isso. Simplesmente estava lá para fazer o trabalho. A gente não tinha contato com a escola direto. As festas a gente não podia frequentar quando tinha que ficar isolado. Então, assim... Vocês estavam lá para tocar. Tava lá para fazer o trabalho. A gente teve momentos difíceis lá também, mas a gente conseguiu fazer o trabalho e... Nesse meio caminho, muitas pessoas saíram, né? Acabaram sendo cortadas e o grupo ficou. E o grupo foi se criando, ficando homogêneo, tocando bem, tocando limpo, né, com as notas tudo calculado ali certinho, e aí a gente foi pro desfile. A gente fez vários ensaios técnicos, uns davam muito errado, outros davam muito bom, mas quando chegou no dia do desfile, foi aquela coisa assim, apoteótica. Eu falei, irmão, estamos aqui, no AMB, bicho. Eu falei, caraca, bicho, estamos aqui, então vambora. Quando a gente entrou, cara, na avenida, galera pulando, a gente sentiu a energia do negócio, aí foi embora. Já era. Então, quando eu tava chegando, a Joana Machado, com a Rede TV, veio com o microfone. Eu vi o microfone e falei, Rede TV. Meu bicho, momento. deve estar ao vivo. Se tá ao vivo ou não quero saber. Irmão, tava ao vivo. Aí eram os bastidores da folia na Rede TV. Caraca, ela vem... E estamos aqui com o pessoal da Rosa de Ouro, e eu tocando aqui, falando, e hoje vai dar Rosa isso aqui. Eu falei, aí falei coisa pra caraca, e tava ao vivo, eu não sabia. Pronto. Aí no esquenta, lá na dispersão, que a gente tava no esquenta, fazendo esquenta, veio uma mulher da Globo e falou assim, eu vou fazer uma filmagem aqui, vocês ficam na frente, ficam pulando, tocando, não sei o quê. Eu falei, tá, beleza. Aí o mestre chamou lá, toca aí, não sei o quê.
Caraca, quando a câmera veio, o bicho só... Pá! Irmão, foi essa imagem que eu fui questionado na igreja depois. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Por que você tava... Caramba, eu falei, eu tive que explicar. Não, olha só, o meu trabalho é esse, assim, 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 assado. Eu fiz até um comparativo. Eu falei, pô, o irmão que tá sem trabalho, eu não quero justificar aqui, não, mas na época, eu falei assim, pô, o irmão que tava sem trabalho, que arrumou um emprego no carnaval, então... E aí, como é que fica? Ele não tinha emprego, ele arrumou justamente no carnaval para vender. Ele foi lá e vendeu, ganhou o dinheiro dele. Meu trabalho era esse. Então, é porque eu estava ali no meio que isso influenciou. Não, mas não tem problema nenhum. Fiquei 3 meses de banco, não afetou em nada, não mudou nada. Eu ia para a igreja, eu sentava lá atrás, assistia o culto, levantava, lia a Bíblia. Não mudou nada. Nada, porque tem gente que... Quer saber? Então eu vou meter o pé mesmo. Eu não, pelo amor de Deus. Tá maluco. Pior do que isso, só ser expulso porque atravessou a rua de sunga. Não, isso é uma outra história. Aí você pergunta... Mas assim, pô, eu ficava com isso na cabeça. Irmão, se tá ruim, pode estar ruim com Deus, mas pior vai ser sem ele. Então eu não vou fazer isso, entendeu? Fiz esse trabalho, eu faço trabalho até hoje de avaliador de carnaval. Eu ia falar isso, foi então, depois disso que você virou avaliador. Depois disso, bem depois, 2015, eu comecei esse trabalho até hoje. Então, pô, 2015, já estamos em 2024, 9 anos, eu vou para 10 anos, 9 anos fazendo esse trabalho. Então, assim, é um trabalho super profissional. A gente entra, sai, faz o trabalho, não tem contato com ninguém, não fala com ninguém, ninguém sabe quem somos, ninguém tal. Então, a gente faz esse trabalho para tentar ajudar as outras cidades e tudo mais. Mas essa experiência que eu tive lá foi única. Foi um momento assim... A energia que eu tava sentindo ali não era por causa do samba, do carnaval. Era a galera tocando na mesma vibe, tocando bem pra caramba. E aquela adrenalina. E a gente conseguiu fazer todo o trabalho. Foi uma forma de show também. Foi um show. Porque depois de um momento a gente estava no meio da bateria. Quando vai chegando no recuo, a gente vai pelo meio da bateria... Entra na frente e ali zera tudo. Porque a gente tava no meio da bateria, eu tava ouvindo todo mundo. Quando a gente vai pra frente, irmão, esquece, acabou. A gente não conseguiu ouvir nada. Nada. Falei, e agora? O que a gente faz, bicho? E aquela gritaria, a gente já ficou desesperado. Mas tudo tranquilo, pá. Fizemos uma evolução, a gente girava, parava em uma linha reta e entrava como uma guarda inglesa. Entrava assim, nesse formato, né? Uhum. E depois ia marchando. Então, assim, por causa de uma rixa, né, entre Globo, Rio e São Paulo, a transmissão só foi pra São Paulo. Não foi pro Rio. Claro. Então, assim... Menos mal. Mas, assim, aquilo ali... Aí tem nas imagens do desfile, né? Rosa de Ouro 2013, a nossa entrada pegando de cima, assim, um ângulo. E eu tô na ponta, puxando, né? Aí, bicho, aquilo ali foi sensacional. Foi maneiro demais. Mas, vai de novo? Não foi, não. Tá maluco. É muito... Tá com trauma de São Paulo, né, filho? Não, é muita adrenalina, muita pressão. Mas a gente tocava ali, depois disso... O Tia Degada tinha ido já no SBT, tinha ido no Se Vira nos 30, tal, mas, cara, foi um negócio maneiro. Tu é um cara também que saiu dali de tocar pra virar o avaliador. É outra parada. São os caminhos, né? A gente vai estudando. Eu sou estudioso de música, eu não vivo isso aí. Eu falo pra galera que eu trabalho, eu falo assim, ó, vocês vivem carnaval, eu vivo música. Então eu estudo. Eu prefiro estudar, procurar saber como é que funciona. Fez parte dos meus estudos na época da Unirio. Também, bateria brasileira, bateria escola de samba. Eu tinha que pesquisar como é que funcionavam as células, né? Até porque, como baterista cristão, eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso usar também na minha música, né? Dentro da igreja, para eu poder entender como é que funcionava algumas batidas, algumas células, aquela coisa toda. Tem gente que acha que isso é bobagem e tal. Nada contra. Eu tenho essa visão pra mim, entendeu? Eu não vou ficar ensinando ninguém a falar, olha, você não pode fazer isso. Não cagar regra pra ninguém. Mas pra mim, eu não tocaria, entendeu? Eu não toco dessa forma, porque isso são coisas específicas. Mas eu estudei tudo isso aí. Muita coisa, muito ritmo. De Ubanda a Candomblé, de Chachado a Ijexá. Estudei tudo, células, tocar, isso aí. Então, se tiver que eu tocar ali um Djavan, eu vou tocar Djavan normalmente. Tiver Milton Nascimento, eu vou tocar normalmente, entendeu? Eu não tô adorando eles. Então, eu sei separar essas situações, porque o meu trabalho, ele bota comida dentro de casa. Isso é uma polêmica, né? Música cristã, música secular. A música é música. A música é música. O que vai diferenciar aquilo que é da igreja e o que não é justamente a letra. Eu posso pegar qualquer tipo de rock e colocar para tocar e você não vai saber o que é. Se eu botar a letra ali que você fala de Cristo ali, pô, essa música é cristã. Tira. Agora bota uma letra em inglês. Pô,
E tem um monte de música cristã que nem sabe. Quem é rock? Então assim, de origem, que deram origem a músicas cristãs. Músicas seculares que deram origem a música cristã. Então a música cristã, ela tem um perfil. Ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser centralizada. Tudo isso aí tem toda essa questão. Então assim, o fazedor de música, o adorador, ele tá ali dentro da igreja, ele tá ali para servir, né? E eu trabalho com a música como um todo. Eu tenho a minha renda, o meu ganha-pão é da música. Então, quem me sustenta é Deus, filho. E eu vejo que as oportunidades que aparecem, todas as portas se abrem, eu vou acreditar isso. Não vou acreditar outra pessoa. É sempre a Deus. Então, eu agradeço muito por tudo que eu vivo hoje e eu sou eternamente grato, filho. Qualquer coisa que aconteça é o joelho no chão, filho. Problema. Joelho no chão. Tô lá agradecendo lá. Porque uma hora a porta se abre e a providência vem. Pô, bicho, isso é maravilhoso quando isso acontece. Se você não murmura, você fica assim, não, isso é uma prova, tô passando, vai dar certo. Demora, mas, pô, quando dá certo, você fala, pô, custou. Tava perto de murmurar aqui, tava, mas a porta se abriu. Deus é misericordioso. É isso. Nós estamos chegando aqui no finalzinho, Sim. Mas antes da gente terminar, você é um cara que hoje vive em função de aprovar a galera nas provas de sargento músico com os cursos da Hotmart. Hoje é isso. Hoje é isso. Por causa da pandemia. Exatamente. Por conta da pandemia. Na pandemia, muita gente se reinventou, teve que dar seu jeito ali. E o jeito que você encontrou foi na Hotmart. Foi isso aí. Queria que você dissesse rapidamente. 2018, eu peguei o meu canal no YouTube, que já tinha vídeos de percussão, e falei assim, pô, alguém apareceu lá na escola, não me lembro quem. Eu sei que alguém falou, tem um fulano de tal que quer fazer uma prova, prova de música. Eu falei, que prova de música? Prova da Marinha de música. Aí, aqueles gatilhos, né? O caminho é esse. Música, mano. Beleza. Aí eu conversei com a pessoa, não, vou ver pra você, eu vou fazer uma pesquisa aqui e tal. Aí fui fazendo as pesquisas, procurando prova e tal. Achei uma prova da ESA daquele ano. Né? Da Escola de Sargento das Armas. Falei, pô, peguei a prova, falei assim, pô, eu vou fazer a correção disso aqui, cara. Peguei o material, comecei a descrever e tal. Liguei a minha câmera, celularzinho. Botei um Chet Baker pra tocar, lá tinha lá no computadorzinho, botei um quadro. Falei, galera, meu nome é Jorge, vou escrever aqui, vou corrigir a prova pra vocês da ESA de 2018, de música. Uma prova bem tranquila, tal, não sei o quê. Fui falando questão por questão, só que assim, eu nem aí pro tempo da câmera, né? Caraca, maluco, 22 minutos, a câmera, pum, desligou. Falei, calma aí. Abri espaço, abri o segundo vídeo, aí botei lá 3.000, 4.000 visualizações o vídeo de correção. Eu falei, caraca, mano. Então eu vou pegar essas provas e começar a fazer isso aí, cara. Começar a pegar a prova anterior e vou responder. O quadro era aquele quadrinho de vidro? Era aquele quadro de vidro ainda. Era aquele quadro de vidro até hoje. Até hoje. Tá lá em casa. Então, assim, o pessoal começou a interagir comigo em 2018, final de 2018 para 2019, porque eu comecei a publicar muito material disso aí. Né? Os primeiros vídeos de teoria musical, cara, eram totalmente... esculachados. Era assim, era editado pelo KineMaster. Tinha uma transição, pum, entrava, tal. Falei, cara, isso é o máximo, né? Isso é o máximo. Aí, quando o cara abria, assim, a tela, tava lá o quadro cheio de informação e eu explicando. O que eu fiz, cara? Eu peguei os livros e fui ler a teoria musical. E aí, tipo assim, o cara que tá estudando teoria musical sozinho, ele lê o livro e ele entende o que eu entendia. Então, assim, o quê? Basicamente nada. Porque o livro fala... Mas não tem ninguém para explicar o que está escrito ali. Então o cara ali assim, síncope e contratempo. Síncope. Quando se toca uma nota em tempo fraco ou parte fraca de tempo... Não, em tempo fraco ou parte fraca de tempo, for prolongada ao tempo forte ou parte forte de tempo, temos o que se chama de síncope. Pô, tá. Bacana. O cara leu isso e fala, o que é tempo forte, o que é tempo fraco? Aí ele tem que voltar. Acento métrico. Na música, existem tempos fortes e tempos fracos. Os compassos são divididos em tempos fortes e tempos fracos. O 2/4. Um é forte, o outro é fraco. Aí ele explica isso tudo aí no final, assim, há também partes fortes e partes fracas. Caraca, mas como assim partes fortes e partes fracas? Aí bota lá semicolchê, bota as colchê, bota parte forte, parte fraca, parte forte. Beleza.
Aí o cara, mas o que é compasso? Volta o livro. Compassos, né? É uma fração ordinária que determina a divisão da música. E as figuras usadas são semibreve... Aí o cara, que figuras? Aí Volta. Então ele volta... Fica dançando no livro. Não, dançando no livro, porque eu falei, cara, o cara precisa entender isso aqui de uma forma que ele vá fazer a prova e não tenha dúvidas. Então, beleza, eu preciso desenvolver um raciocínio que seja dessa forma. E aí eu comecei, cara, a pegar as questões de provas anteriores, comecei a analisar as provas, fazendo raio-x de cada prova. Falei, ó, isso aqui já caiu, isso aqui já caiu. Beleza, já vi que é assim que funciona. Ok, em alta, na época, estava aeronáutica, era marinha e exército, era o que estava em alta. A aeronáutica estava em segundo plano, nem aparecia concurso na época. Eu falei, beleza, é nessa que eu vou. E comecei, bicho, fazia as aulas, intervalos. Botava tudo que era intervalo, escalas, tal, botava e colocava os vídeos em ordem. Intervalos 1, intervalos 2, escala, e na ordem que era o conteúdo, explicando a forma de pensar aquela teoria ali. E dando os macetes. Assim, a teoria da evolução. Assim nascia a teoria da aprovação, logo muitos anos depois, né? Em 2022, a gente lançou o curso completo. Mas aí, depois desses vídeos, eu melhorei esses vídeos, que eu aprendi a mexer num Sony Vegas. Aí eu editava melhor os vídeos. Aí comecei Já usavam lapelinha. Usavam lapela. Aí eu regravei todos os vídeos de teoria musical, a maioria deles. Aí já tinha o quê? Já tinha roteiro os vídeos. Pô, caraca, ou seja, fazia uma transição de tela. Eu tava grandão, ficava pequenininho no cantinho e botava a tela. E ficava lendo e explicando pros caras. E desenvolvendo regra. Cara, pô, macete para modulação, macete para tons vizinhos, macete para escala cromática, 777, 446, 736. E a galera ficava assim, que número é esse? É o número da aprovação. Pô, é o 7º grau, 7... E a galera foi macetando isso aí. E aí vem as músicas dos hinos pátrios, né? O Chico da Bandeira à Vista, é o Chico Nacional pela Estrada, o Dom Independente do Evaristo. Aí tu fala, que diacho é isso? Porque é cobrado hinos pátrios, né? Ou quem escreveu o hino nacional? Aí o cara lembra, o Chico da Bandeira à Vista, o Chico Nacional. Opa, Chico Nacional pela Estrada. Então, Osório Duque Estrada, ele fez a letra do hino nacional, e o Francisco Braga, o hino, beleza. Chico da Bandeira à Vista. Pô, Olavo Bilac fez a letra do hino da bandeira, e o outro Francisco, né, que não é o Braga, fez a outra lá. O Leopoldo, Independente do Evaristo. Pô, Leopoldo Miguel, Evaristo da Veiga, fizeram o hino da Independência. E o Dom Independente de Evaristo, na verdade, Dom Pedro, hino da Independência, com o Evaristo da Veiga. E o Leopoldo proclamando Medeiros Albuquerque. O Leopoldo Miguel fez o hino da Proclamação da República, Medeiros Albuquerque a letra. Então, caramba, aí foi uma... Tu que criou essa maluquice. Criei isso aí, essa maluquice. Tem a música dos andamentos, se você está estudando e tem dúvidas em andamento, tem o grave, largo, adágio e o largueto, que são lentos. Mas se você está passando pelos médios com sufoco, tem andante, andantino, cara, isso salvou muita gente. Muita gente. Muita gente salvou. Só que isso não era o máximo, assim. Aí, pandemia. E aí? Agora? E agora? Internet, bicho. Aí eu falei, eu só dava aula. Falei assim, eu montava a aula, cara, e tudo de graça. No YouTubão, No né? YouTubão, e fazia aula no Zoom, no Meet, ia me virando nessas paradas aí. Eu falava assim, galera, tá precisando de ajuda aí, vambora, vem pra cá, casa comigo, vamos. Aí eu comecei, na pandemia, em 2020, a vender material. O primeiro material que eu fiz foi os packs de exercícios. Que eu falei assim, cara, pô, a galera tá fazendo prova, eles estão respondendo prova anterior, mas eu já respondi todas no canal. Então ele não tem esse problema. Eu já respondi da ESA, mas tá, o que ele vai fazer? Vou juntar tudo aqui e vender. Eu vou fazer um exercício. Aí eu falei assim, vou criar um grande material. Falei, não, peraí. Mas não lembro quem falou assim, faz um material de cada matéria. Não sei quem falou isso. Alguém me deu essa luz assim, pô, os exercícios de matéria específica aí. Eu falei, pô, tá aí, vou fazer isso aí. Então, eu vou fazer um spec de 25 questões. Beleza, são quantas matérias no edital? 16. Falei, então 16 packs. Vou vender a quanto? R$10, R$160. Pronto. Vai, vamos ver, né? Aí, galera, não tinha um pronto. Galera, quem quiser pack de exercício, eu tenho vendendo a R$10. São 25 questões de cada matéria. Tá bom. Daqui a pouco no privado. Qual é o Pix? Professor, eu quero tal. Professor, eu quero esse. Professor, eu quero todas. Eu fiquei assim, agora eu tenho que produzir. Eu ficava igual um maluco, bicho, escrevendo questão e formulando as perguntas Aquele e tal. Notebook todo pequenininho, todo miserável, assim, ó. Eu falei, caraca, virando noite escrevendo. Pack de enarmonia, 25 questões. Plololom. E de todos os autores. Cara, bombou. Falei, pô, foi isso aí, me salvou pra caraca. Salvou muito.
pandemia já, minha esposa sem trabalhar, eu já tinha trabalhando remotamente da escola, né, da Vivace, só que caiu muito o número de alunos, a renda cai muito, e, caraca, eu falei assim, sem desespero. Sem desespero, tranquilitar, vamos jogar aqui, vamos jogar lá, vamos fazer o dia a dia. Fizemos o dia a dia, foi fazendo, e daí eu fui gravar o primeiro curso. Foi a primeira vez que eu gravei um curso, o curso de fluência na partitura 1.0. Que era o quê? Qual era o nicho da época? O pessoal tinha dificuldade em leitura de partitura. Beleza. Falei, cara, vou gravar então um curso de leitura de partitura. Fui pra igreja com o celular. Eu tinha ganhado do Peter Jordan um curso de gravando com o celular. Assisti 4, 5 vídeos. Aí eu falei assim, cara, É difícil pior não, que hein? essa desgraça eu posso fazer, rapaz. E eu tô perdendo tempo. Fui pra igreja, peguei um tripézinho que tinha lá na igreja mesmo, coloquei o celular, botei a iluminaçãozinha, gravei 26 vídeos no primeiro dia. Olha que beleza. No segundo, voltei e gravei outros 24. Era 50. Eu falei, gravei em 2 dias. Fui pro Sony Vegas, comecei a editar tudo. E botava partitura e... Vou lançar. Lancei. Lancei daquele jeito assim, galera. Quem quiser ler partitura aí, ó. R$57 do cursinho. Aprende aí. Aí começa. Pim, 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 pom, 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 pom. Falei, caraca, isso deu certo, maluco. Como é que pode? E eu tinha colocado um e-book antes, né, de leitura de bateria. Vendi 2, eu acho, só assim, Aí pra já tentar... começou a vender também. Mas vendi 2. Vendi 2 só, mas assim, não sabia muito, fui entendendo a ferramenta. Aí, lancei esse curso, começou a vender, eu falei, pô, beleza, deu certo, vou nos e-books. Passa pandemia toda fazendo pack de exercício e aulas, e gravava aulas e vendia as aulas, né? A galera pedia as aulas, eu passava um conteúdo no YouTube, né, com a informação, ela mastigadinha, só que não completa, porque senão o vídeo ficava extenso também e a rentabilidade do YouTube diminuiria, né? A retenção ali de público ia diminuir. Então eu tinha que ir encurtando os vídeos para poder atrair mais audiência. E assim foi criando o pessoal, e o pessoal sendo aprovado também, e fala, pô, muito obrigado, professor, muito obrigado, professor, muito obrigado, professor. E eu falei, eu preciso reunir essas informações, trazer a galera e mostrar que, pô, eu tenho autoridade no conteúdo. Entendeu? Então, foi nesse 2018, 19, 20, 21, foi assim, montando esse público todo, basicamente. Então, a gente lançou, nesse período, aquele e-book de 7 períodos, uma oportunidade, né? O e-book de História da Música, né? Que salvou muita gente também, muita gente agradece por isso. E como que foi isso? A galera tinha dificuldade em História da Música, estudar a História da Música. Então, assim, o que é a História da Música? Pô, é a história de toda a música. Então, tem da música da Antiguidade, passa pelo medieval, vem o Renascimento, vem o Barroco, vem o Clássico, o Romantismo, música do século XX. Era isso tudo. E era um livrão, e a galera, cara, o que eu faço? O que eu faço? Eu fiquei assim, eu falei, o que eu faço? Eu falei, o que eu posso fazer para ajudar? Eu falei, pô, eu tava fazendo exercício, eu fiz exercício de História da Música. Eu desenvolvi aleatoriamente de todos os períodos. Eu falei, se eu pegar de cada período e fizer as questões em ordem cronológica, como assim? Pô, período medieval começa lá, tem um trecho de linha que ele serve como uma pergunta, eu vou pegar aquilo ali e transformar em pergunta. O cara, ele vai ler aquilo ali como uma pergunta, ele vai responder de forma certa, intuitiva, porque a resposta já está ali. Ele memoriza a pergunta e a resposta. Então, beleza. Quando ele chegar na prova, se ele for surpreendido, ele já vai lembrar desse conteúdo. Eu fiz as pesquisas sabendo que isso comprovadamente funciona, porque o cara lê uma pergunta, ele lê o conteúdo, ele vai associar tudo e fala, pô, tá igualzinho, beleza. Desenvolvemos 7 e-books, 7 períodos e uma oportunidade. Qual a oportunidade? De ser aprovado, de resolver o problema de História da Música. Marqueteiro. Cara, é isso. Você precisa do e-book 7 períodos e uma oportunidade. Se você tem problema de História da Música, é isso. Você precisa desse e-book. Então, a gente desenvolveu, fez os anúncios, gravamos, lançamos, vendemos bastante também. A galera, pô, ajuda. Eu não faço, gente, assim, material só para vender, né? Eu faço para vender, para ter uma renda extra, mas principalmente para ajudar. Principalmente para ajudar. Eu tenho muita gente que, até hoje, não tem condições. Fala assim, irmão, você não tem condição de quê? No financeiro. Eu falei, irmão, mas você não tem condição de estudar, não? Tenho, então eu vou te ajudar. O que você precisa? Eu ajudo, bicho. O que eu quero... A pessoa vem e fala assim, professor, me ajuda. Eu vou te ajudar, cara. Se for possível, se tiver ao meu alcance, eu vou conseguir fazer isso. Eu dava aula para várias pessoas, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, pô. O cara, pelo amor de Deus, eu tô com dúvida. Quer fazer uma live agora? Pô, agora. Abre, vambora. E vamos estudar, irmão. Tava num hype muito grande, estudando o conteúdo, engolindo e criando forma de pensar. Hoje, bicho, o método
Hoje eu já desenvolvi outros métodos de estudo, sabe? Então, assim, paciência, atitude, concentração, repetição e evolução. Método PACRE. Você tem que aplicar isso sempre. Paciência, atitude, concentração, repetição e evolução. Se você pegar o conteúdo e começar a estudar ele e passar por ele, você não vai gravar nada. Você tem que ter paciência para entender. Busca lá os vídeos do professor Jorge, acessa o YouTube, veja o material que tem lá. Tem vídeo hoje de história da música, tem vídeo de teoria musical, tem vídeo de solfejo, tem vídeo de leitura de partitura, tem vídeo de harmonia, tem vídeo de qualquer coisa. Até de corneteiro do bombeiro. Até de corneteiro. A gente lançou um curso, porque era o hype da época também, de corneta. Porque assim, cara, a gente aproveita o momento também para ajudar, cria um conteúdo de qualidade e tira ali alguma coisa pra gente. Então, assim, o maior canal do YouTube hoje de informação militar é o canal do professor Jorge. Isso aí é sem dúvida. Sem dúvida. E o maior índice de aprovação. É o maior índice de aprovação, bicho. Isso aí é inegável. Inegável. E eu falo isso com base nos números que eu tenho e em outros colegas. E eu chamo de colegas, porque todo mundo está com o mesmo propósito: aprovar as pessoas e realizar sonhos. Essa é a verdade. Então, eu sou só mais um. Só que, assim, o meu canal, bicho, hoje, ele tem tanta informação, é o único canal que tem provas respondidas anteriores. Se tiver um outro, tá depois de mim. E eu já fiz essas pesquisas. Então, assim, é o único canal que... perdi tempo fazendo isso. Então, é o único canal que tem todas as provas da Marinha e do Exército corrigidas. E aeronáutica só não tem todas porque eu não tenho acesso a todas. E eu já corrigi prova de faculdade, já corrigi prova de cabo músico, de sargento músico, de especialista, de mestre. Eu aprovo hoje alunos para cabo músico temporário, para sargento de carreira, para mestres de banda, ou seja, o cara já é oficial ali, ele já é sargento, ele quer ir ao oficial músico, eu aprovo essas pessoas também. Então, eu tenho esses resultados. E eu não falo aqui com prepotência, não, eu falo com base no meu trabalho. Eu trabalho para isso. Eu trabalho para realizar aquilo que eu não consegui, filho. Então, você que está aí, que não é pegadinha do malandro isso aqui, não. Eu trabalho seriamente para você conseguir. Hoje, o meu curso de teoria musical, eu não... Sem dúvida. O que os outros têm? Eu tenho o dobro. Ah, tem 40 aulas, eu tenho 80. Eu tenho mais que 80 aulas. Eu ia falar, eu tenho mais de 80. Bem mais que 80 aulas. E outra. Ah, o dele é vitalício, o meu também é vitalício. Ah, mas os vídeos são assim. Eu coloco o vídeo, eu atualizo o curso. Ainda tem isso. Eu atualizo. Ah, tem exercícios. Os meus exercícios são criados por mim. Toda aula tem um exercício. E aí? Ah, mas meu curso tem aula de solfejo, aula de leitura de partitura, aula de harmonia. Os outros não têm. Ah, mas para que serve a harmonia, irmão? Você é músico. A harmonia também tem que servir. Eu sou batera. Na época que eu comecei a escrever arranjo, o nego ficava rindo. Ah, você é baterista, está escrevendo arranjo. Irmão, fui lá aprender. Então, você tá aí do outro lado também pode aprender um pouquinho. Desenvolver a habilidade musical. É necessário, o músico ele tem que se atualizar. E eu falei ontem para os meus alunos no curso. Eu não quero que vocês estudem teoria musical só para passar no concurso. Eu quero que vocês ganhem dinheiro com isso também. Se está na sua cidade, usa as aulas do professor Jorge para ganhar o seu dinheirinho na sua igreja. Lá no seu espaço onde você dá aula, reproduz o conhecimento. Leva isso adiante. Ah, posso falar? Pode, fala à vontade. Fala à vontade, porque é isso. É como se fosse um vade-mecum da parada ali. Então, hoje, o curso, ele tem os alunos, eles são aprovados, e eu tenho o feedback deles, e a gente tá numa parada aí, a gente vai sair, né? Se a galera que tem se apertado, tem a dificuldade de bancar um curso, né, hoje, do professor Jorge, daqui a pouco vai ter um e-book aí, maneiro, ajudar a galera. Para ajudar a galera. Um e-book, a teoria da aprovação. Isso é pré-lançamento. Mas, assim, até, de repente, quando for soltar esse episódio, já até lançou, mas esse e-book vai ajudar muita gente também, porque é todo o conteúdo dentro de um PDF. Você fala, pô, mas eu tenho preguiça de ler. Se vira. Dica número 1. Se você tem dinheiro, invista no seu futuro. Se você não tem dinheiro, se vira para estudar. Mas não deixe de estudar. Pede ajuda. Pede ajuda. Você pode querer roubar e não conseguir levar. Isso é vergonha. Mas pedir não é vergonha para ninguém. Então, peça. Se você tem alguém para pedir, peça. E dá para parcelar em 50 vezes? 10 vezes sem juros, pô. 10 vezes sem juros. A gente faz promoção, se for o caso, e tudo mais. Então, hoje, galera, é isso aí. Professor Jorge hoje é um trabalho, assim, muito cansativo. É cansativo, porque a gente lida com gente do Brasil inteiro. Mas é muito prazeroso quando você vê o cara com a farda lá.
e você recebe mensagem, professor, muito obrigado por isso aqui. Você tem muita parte nisso. Pô, isso é maravilhoso. E eu, todo ano, desde 2021, eu vou na formatura dos alunos. Agora, sexta-feira, dia 15, né? Dia 15 de março, eu vou na formatura dos cabos de especialista músico lá no Rio. Vou lá prestigiar eles também. Muitos alunos ali. E, assim, feliz por eles, bicho. Feliz por eles. É isso. O meu propósito é esse. Fazer eles alcançarem o objetivo. Entendeu? Aqui fora tá ruim. Sem estabilidade. Então, garanto uma estabilidade que é através do instrumento. Pro resto da vida. Tocando o instrumento que ele desejou. É isso aí. Mas tá aí, pra conseguir vender curso hoje, teve que se lanhar um bocado em Angra dos Reis. Muita coisa, bicho. Muito perrengue, bicho. Muito perrengue. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Pô, que Sempre isso. um prazer. Você vai ter que voltar aqui para fazer parte 2 e parte 3. Rapaz, tem muita história tem para muita contar. história. A gente nem falou do projeto Sons da Aldeia, hein? Tá vendo? Não falou dos Sons da Aldeia, não falou da Vivace. Não ficou pra trás. Dos projetos de São Pedro. Não falamos. Vai ter que voltar, Thiago vai ajudar a gente, vai mandar Com você certeza. de volta para cá. Leve o nosso souvenir, uma pequena lembrancinha, marca registrada da gente, uma pequena canequinha para você tomar seu café, lembrar da gente. Com certeza. Foi um prazer, mais uma vez. Muito obrigado. Poxa. Nada, rapaz. Tá doido, eu que agradeço. Precisando, estamos à disposição. Sempre. Agradecer mais uma vez aqui ao Daúde, sempre presente, nos ajudando. Obrigado, Daúde, da Pachá Mídia Estúdios. Para vocês que estão aí, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem eu volto com mais um convidado da música guabense. Valeu, tamo junto. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e compartilhar com alguém. Valeu. Valeu.